Super tempestade Sandy, a tempestade que paralisou Nova York e quase colapsou uma das maiores operações logísticas do mundo. Em outubro de 2012, uma gigantesca tempestade atingiu a costa nordeste dos Estados Unidos e provocou um dos maiores desastres naturais da história recente do país. Conhecida como supertempestade Sandy, ela não apenas deixou um rastro de destruição, inundações e milhões de pessoas sem energia elétrica, mas também expôs a fragilidade de uma das cadeias logísticas mais importantes do planeta. Portos foram fechados, rodovias e ferrovias ficaram inoperantes, a distribuição de combustíveis foi comprometida e milhares de contêineres tiveram suas rotas alteradas. Neste vídeo, vamos entender como um único evento climático foi capaz de interromper operações críticas, gerar efeitos em cascata na economia e se tornar um dos maiores estudos de caso sobre gestão de riscos e resiliência logística mundial. Imagine acordar em uma das cidades mais importantes do planeta e descobrir que o maior sistema logístico da região simplesmente parou. Navios sem poder atracar. Contêineres presos nos terminais. Rodovias inundadas. Ferrovias interrompidas. Milhões de pessoas sem energia elétrica. Postos de combustíveis vazios. Supermercados começando a enfrentar dificuldades de abastecimento. Parece um filme de cinema, mas isso aconteceu de verdade. Em outubro de 2012, uma gigantesca tempestade atingiu os Estados Unidos e revelou uma verdade assustadora. Até mesmo as maiores cadeias logísticas do planeta podem ser colocadas de joelhos em poucas horas. Essa é a história da supertempestade Sandy. Antes de entendermos o desastre, precisamos compreender a importância desse local. O Porto de Nova York e Nova Jersey não é apenas mais um porto. Ele é uma das principais portas de entrada de mercadorias dos Estados Unidos. Todos os dias chegam produtos vindos da Ásia, Europa, América do Sul e diversas outras partes do mundo. Eletrônicos, medicamentos, peças automotivas, alimentos, produtos químicos, materiais de construção. Milhões de toneladas de cargas passam anualmente por esse complexo portuário. Mas a verdadeira importância do porto vai além dos navios. Ele está conectado a uma gigantesca rede logística. Rodovias, ferrovias, centros de distribuição, aeroportos, empresas de transporte, armazéns. Tudo funciona como uma engrenagem perfeitamente sincronizada. Se uma peça falha, toda a cadeia começa a sentir os efeitos. Em outubro de 2012, várias peças falharam ao mesmo tempo. No final de outubro de 2012, meteorologistas começaram a acompanhar um furacão que se formava no Caribe. Inicialmente, parecia ser apenas mais uma tempestade tropical. Mas algo extraordinário aconteceu. O sistema começou a interagir com frentes frias e outras condições atmosféricas. Ele cresceu. Ficou mais amplo. Mais poderoso. Mais destrutivo. A tempestade transformou-se em um gigantesco sistema climático. Seu diâmetro era tão grande que sua área de influência atingia centenas de quilômetros. As previsões começaram a preocupar as autoridades. Mas ninguém imaginava que aquela tempestade entraria para a história. Quando a Sandy atingiu a costa nordeste dos Estados Unidos, a força da natureza mostrou todo o seu poder. Uma enorme elevação do nível do mar avançou sobre áreas costeiras. As águas invadiram bairros inteiros. Túneis ficaram completamente inundados. Estações de metrô desapareceram debaixo d'água. Subestações elétricas foram atingidas. Milhões de pessoas ficaram sem energia. A cidade de Nova York, acostumada a funcionar 24 horas por dia, simplesmente começou a parar. Mas o pior ainda estava acontecendo nos bastidores. No coração da logística. Os terminais portuários começaram a sofrer com os alagamentos. Equipamentos foram desligados. Sistemas elétricos apresentaram falhas. Áreas operacionais ficaram inacessíveis. As atividades de carga e descarga precisaram ser suspensas. Navios permaneceram no mar aguardando instruções. Diversos contêineres tiveram de ser desviados para outros portos.
A engrenagem logística havia perdido seu principal ponto de funcionamento. O problema é que o porto não trabalha sozinho. Ele depende de estradas. Depende de trens. Depende de energia. Depende de pessoas. E todos esses sistemas também estavam sendo afetados. As rodovias começaram a apresentar bloqueios. Diversas vias ficaram alagadas. As ferrovias sofreram interrupções. Centros de distribuição perderam energia elétrica. Empilhadeiras deixaram de funcionar. Sistemas de informática ficaram indisponíveis. Produtos perecíveis passaram a correr risco de perda. Enquanto isso, milhares de caminhões enfrentavam outro problema. Não havia combustível suficiente. Postos ficaram sem abastecimento. Longas filas se formaram. Sem combustível, não havia transporte. Sem transporte, não havia distribuição. Sem distribuição, começaram a surgir problemas de abastecimento. Em poucos dias, tornou-se evidente que a crise não era apenas climática. Era também uma crise logística. Uma crise de infraestrutura. Uma crise de continuidade operacional. Produtos começaram a atrasar. Empresas tiveram dificuldades para receber mercadorias. Indústrias enfrentaram problemas para obter componentes. Distribuidores precisaram reorganizar rotas. Operadores logísticos trabalharam em regime de emergência. Algumas empresas conseguiram reagir rapidamente. Outras descobriram que dependiam demais de um único centro logístico. A Sandy mostrou algo assustador. As cadeias de suprimentos modernas são altamente eficientes. Mas também são extremamente interdependentes. Quando um ponto crítico é interrompido, os impactos se espalham rapidamente. É o chamado efeito cascata. Uma tempestade gera inundações. As inundações interrompem o porto. O porto afeta os transportes. Os transportes afetam a distribuição. A distribuição afeta as empresas. As empresas afetam os consumidores. Toda a economia começa a sentir as consequências. Após a tragédia, governos e empresas passaram a repensar suas estratégias. Bilhões de dólares foram investidos em infraestrutura. Planos de contingência foram revisados. Sistemas de monitoramento climático receberam novos investimentos. Equipamentos críticos passaram a ser protegidos contra inundações. Empresas começaram a desenvolver fornecedores alternativos. Rotas secundárias passaram a ser planejadas. A ideia de resiliência logística ganhou ainda mais importância. A principal lição deixada pela Sandy foi simples e poderosa. Não basta ser eficiente. É preciso estar preparado para o inesperado. A supertempestade Sandy entrou para a história não apenas pela destruição causada. Ela mostrou que a logística é a estrutura invisível que sustenta o funcionamento da sociedade. Quando essa estrutura falha, cidades param. Empresas param. Serviços param. A economia desacelera. A Sandy revelou ao mundo que a verdadeira força de uma cadeia de suprimentos não está apenas na velocidade ou no custo. Sua verdadeira força está na capacidade de resistir, adaptar-se e se recuperar diante das maiores adversidades. E talvez essa seja a maior lição deixada pela tempestade que colocou uma das regiões mais importantes do planeta diante de um dos maiores desafios logísticos de sua história. A história da supertempestade Sandy nos mostra que a logística vai muito além do transporte de mercadorias. Ela é a espinha dorsal que mantém cidades, empresas e pessoas conectadas. Quando uma infraestrutura crítica é interrompida por um desastre natural, os impactos se espalham rapidamente, afetando o abastecimento, a economia e a vida de milhões de pessoas. Por isso, investir em gestão de riscos, planejamento e resiliência deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para as cadeias de suprimentos do mundo inteiro. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre logística, gestão de riscos e grandes casos que marcaram a história mundial, compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas de profissão. Aproveite também para se inscrever no canal Logisticando TV, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like.
O seu apoio nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade e levando conhecimento para cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo.